queridos e queridas, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Antiguidade Oriental, Egito e Mesopotâmia. Eu sou a Prof. Lopes, você está no melhor canal de conteúdo de História e Sociologia para vestibulares. Já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações para não perder nada, tem aula nova toda semana. E também dá um like para fortalecer aqui nosso trabalho e expandir cada vez mais, trazendo conteúdo focado para você, tá bom? Bom, a gente está falando de Antiguidade Oriental e a primeira coisa que a gente precisa é se localizar no tempo histórico, não é verdade? Se a gente olhar a periodização aí que os livros trazem, que de certa forma é aquele esqueminha que cai na prova do vestibular, por onde são organizados os conteúdos, a gente tem a Antiguidade, né, que começa 4.000 anos antes de Cristo e vai até mais ou menos século V da era cristã. Depois a gente tem a Idade Média, um longo período de 1.000 anos, do século V ao século XV. Depois a gente tem a Idade Moderna, que é um período bem denso da história, apesar de serem só 3 séculos, do século XV ao século XVIII. E depois a gente tem a Idade Contemporânea, que começa lá no final do 18 com a Revolução Francesa e vem até os dias atuais. Claro que essa periodização é uma esquematização e que existem vários historiadores, né, estudiosos da temporalidade que propõem outras periodicidades. Para efeito de provas de vestibular e até de concurso, é importante a gente ter essa noção aqui, tá? Ela está organizada assim circularmente, mas a gente pode colocá-la numa linha, né? É isso mesmo, a gente pode caminhar aqui, pela história. Tem a pré-história, a Idade Antiga, vocês estão vendo? A Idade Média, a Idade Moderna e a Idade Contemporânea. Então, há uma periodicidade de uma sequência cronológica. Apesar de existirem muitos debates sobre isso, eu vou te dizer uma coisa, para efeito de prova, você ter essa noção na sua cabeça ajuda muito. É uma esquematização que organiza e sistematiza os nossos estudos, beleza? Agora, como é que a gente pode dividir a antiguidade? Existe uma subdivisão possível? Sim, existe. E também, para efeito de prova, é super importante você ter isso na cabeça. A gente divide em 2 partes. A primeira parte é a Antiguidade Clássica e a segunda parte é a Antiguidade Oriental. O que tem dentro da Antiguidade Clássica? A gente tem Grécia e a gente tem Roma. O que a gente tem dentro da Antiguidade Oriental? Egito e Mesopotâmia, tá vendo? Né? Essas civilizações aqui da Antiguidade Oriental, elas são chamadas de civilização hidráulica. Você pegou a minha aula de Revolução Neolítica? Se não pegou, pega aqui, está disponível no nosso canal. A gente fala sobre o nascimento das sociedades hidráulicas, tá? Bom, então o que é efetivamente uma sociedade hidráulica, professora? É um nome que os historiadores dão para a organização social que se desenvolveu nessas regiões próximas aos rios devido às necessidades de controlar os recursos hídricos e suas tecnologias, como obras de irrigação, diques, barragens, drenagens para consolidar e expandir a produção agrícola. Então veja, qual que é a primeira conclusão que você vai tirar aí? Que sociedades hidráulicas se desenvolveram às margens dos rios e se tornaram dependentes desse movimento de cheias e vazantes, né, e da própria existência dos rios. Portanto, nós estamos conectando com a aula anterior de Revolução Neolítica e falando que se vive do lado do rio é porque precisa do rio para o desenvolvimento da agricultura. Exatamente. E aí, a necessidade do controle dos recursos hídricos é justamente para poder controlar esse movimento de rios, sejam de cheias e vazantes ou de fazer com que a água do rio possa chegar num lugar mais longínquo. Por isso, os canais de irrigação, sacou? Ótimo! Agora, olha só, vamos localizar isso aqui no mapa, né? No mapa, a gente tem aqui, a região do Egito, da Mesopotâmia, aqui o rio Indo na Índia e o rio amarelo, né? E também a gente tem 2 rios, na verdade, aqui, o amarelo e o azul, na China. Para efeito de provas, o que a gente estuda, meu povo? A gente estuda apenas Egito e Mesopotâmia, que é justamente o tema da aula de hoje.
E aí a gente diz que essa região do Egito e da Mesopotâmia, que tem esses importantes rios, forma o chamado crescente fértil, né? Então, civilização egípcia dependente do Nilo e as civilizações mesopotâmicas dependendo dos rios Tigre e Eufrates. Tela cheia para vocês darem uma olhadinha melhor aí, ó. Tá vendo? Então, Tigre e Eufrates. Deixa eu pegar aqui até o meu apontador, tá vendo? Então, aqui Egito e aqui Tigre e Eufrates. Certo, meu povo? Tranquilíssimo, né? Ó, Tigre e Eufrates e aqui Egito e Mesopotâmia. Mesopotâmia significa terra entre rios. E a gente tem aqui, na região da Mesopotâmia, então, uma série de civilizações que vão ocupar e formar o que nós chamamos das primeiras civilizações. Certo? Tudo bem? Então, isso aqui, caldeus, assírios, babilônicos. Ah, eu preciso saber de todos esses, prof? Claro que não, tá? Prefeito de prova, você tem que ter essa dimensão mais geral sobre o que é uma sociedade hidráulica, onde que ela se localiza, essa localização, né, geoespacial que foi o crescente fértil, porque esses povos eles vão se relacionar, eles vão se conectar, eles vão trocar cultura, eles vão guerrear nesse espaço aqui, tá bom? Ah, eu queria tanto saber sobre Índia e China. Pois é, eu também gostaria, mas nem na faculdade a gente estuda isso direito, tá bom? Ó, então o desenvolvimento das sociedades hidráulicas gerou o quê? No final das contas, o que a gente pode dizer? Beleza, entendi o que é a sociedade hidráulica, entendi o que ela tá. Agora eu quero saber o rolê, o que ela fez, né? E aí que tá, né, minha gente? O que ela vai fazer? Acompanha aqui comigo, ó. Surgimento dos primeiros estados. O que é um estado? O estado é uma instituição de poder político centralizado, tá? E existem várias formas de estado, mas você tem que guardar esse conceito mínimo. Então você tem é um instrumento do exercício do poder e é um instrumento que centraliza o poder em suas mãos. Pode ser teocrático, pode ser constitucional, pode ser das mais diversas formas, tá? Aqui a gente tem o surgimento do primeiro. Então a gente tem a primeira experiência de exercício do poder político de maneira centralizada. E poder político é dominação, tá bom? Poder é dominação para Max Weber. E aí, o que a gente tem? Criação do sistema de leis e códigos, super importante isso. Assim, você não cai na prova, isso despenca na prova, tá? Então, o surgimento desses estados para poder dominar, inclusive, da melhor forma possível, controlar, organizar o sistema de órbitas hídricas, por exemplo, também é necessário regra. E essas regras, elas passam a existir, serem formuladas, e algumas delas, inclusive, serão escritas, tá? Por isso que a gente tem a criação da escrita. Então, a escrita propriamente dito, os alfabetos, né, eles começam a surgir nesse momento. Então, por isso, inclusive, não sei se você lembra, lá na aula de Revolução Neolítica, eu expliquei que a partir do surgimento da escrita, a gente tem o que os historiadores chamam de história, né? E o que vem antes da escrita seriam sociedades pré-literárias, porque o surgimento da escrita se dá justamente a partir da complexidade da sociedade. E por fim, aqui, o que a gente tem? O surgimento de diferentes sistemas de crença, né, e expressão cultural. Alguns historiadores associam as pinturas rupestres a formas de arte. Eles dizem isso que é a arte rupestre. Cuidado, o conceito de arte, ele é muito maior do que você fazer um desenho. Então eu posso registrar a contabilidade de um povo nômade, ou seja, quantas aves a gente conseguiu caçar, quanta quantidade de peixe que a gente conseguiu pescar. Eu posso fazer isso e registrar isso na parede. Então, a pintura rupestre, ela não é só arte pictográfica, ela pode ser todo tipo de registro e a gente não sabe todas as intenções dos povos da sociedade pré-literária. Aqui começa a se tornar um pouco mais fácil a gente entender as intenções, porque essas escritas, elas são criadas e sistematizadas e vão, de alguma forma, deixar legados para a posteridade, a ponto dos paleontólogos conseguirem decifrar o que estava escrito lá atrás, tá? Então, a soma de cada uma dessas coisas aqui nos permitem entender e afirmar que nós estamos diante do surgimento das
civilizações, isso mesmo. Agora, não são povos nômades, coletores e caçadores, e nem estamos nas pequenas vilas neolíticas, comunidades agrárias ou semi-agrárias, metalúrgicas. Não, nós já estamos agora falando das grandes civilizações do crescente fértil, beleza? E deixa eu mostrar então um mapão para vocês. Olha esse mapão, meu povo, né? É o mapão do Egito e é o mapão da Mesopotâmia. Olha que legal, né? Tira um print, prepara, tira um print e depois estuda com calma esses dois mapas aí para vocês terem essa dimensão. Você já imaginou controlar, né, o movimento desses rios? Então, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de sociedades que vão ficando cada vez mais complexas, meu povo. Né? Então você sabe que, imagina, uma coisa é o que acontece dentro da sua casa, agora a resolução da tua mãe lá, do teu pai, para organizar a casa, ou até a tua, né, se você é o pai e a mãe, daria para aplicar numa dimensão de um país como o Brasil? Não, por quê? Porque o nível de complexidade das relações, dos interesses, dos grupos, né, dos conflitos, né, são muito maiores, o grau e a escala da complexidade. Então, é disso que a gente está falando e é assim que vai cair na sua prova de vestibular. Você tem que ficar ligado, refletir sobre o tamanho das complexidades aqui, tá bom? Refletir sobre o tamanho das complexidades. E aqui na região da Mesopotâmia é mais complexo ainda, sabe por quê? Porque a gente tem uma multiplicidade de povos maior do que a gente teve aqui no Egito, tá? Porque essa sociedade mesopotâmica, ela foi mais aberta, né? E, portanto, teve mais guerra. Essa sociedade egípcia, ela foi um pouco mais fechada, né? Com maior controle mesmo das tribos, dos povos que viviam em torno desse rio. Certo? Tudo bem? Então, aqui a gente tem disputas externas, aqui a gente tem disputas internas. Beleza? Agora, tem características comuns, professora, em relação às sociedades hidráulicas? Mas é claro que sim, meus queridos. E é isso que eu quero que você guarde para a gente ir finalizando, já chegando nessa segunda e última parte da nossa aula. Primeiro, a gente falou o quê? Que tem estado centralizado. Então, as sociedades hidráulicas, os egípcias e mesopotâmicas, geraram estados centralizados. Aí tem alguma característica que eu possa guardar, professora? Claro que eu tenho. Olha aqui, ó. A característica que eu tenho: estados burocráticos, teocráticos e despóticos ou autocráticos. Lê aqui comigo. O que é um estado burocrático? Racionalizado, com organização, corpo de funcionários do estado, lei, exército. O exército pode ou não ser permanente, cuidado, tá? Teocráticos, o governante era a encarnação ou representação de Deus. Ai, Deus? Sim, só que não são deuses monoteístas, tá? Deuses politeístas. Nas duas civilizações que nós estamos estudando aqui hoje, são religiões politeístas. O sistema de crença, né, é um elemento cultural enorme de expressão, né, das subjetividades. Então, aparece aqui e ele aparece conectado com a política. Então, em geral, quem tem a legitimidade para governar o Estado é aquele que representa Deus, os deuses ou algum dos deuses, tá bom? E por que ele é despótico e autocrático? Bom, porque as formas de exercício do poder político nesse momento, elas não são baseadas na ampla participação dos vários grupos que formavam essas civilizações. Nada disso, né? São relações imperiais, são relações de dominação, né? A gente vai ter mão de obra servil, mão de obra escrava, para poder, inclusive, construir essas obras públicas ligadas às obras hidráulicas. Então, não há que se falar em um tipo de organização comunitária, um tipo de organização horizontalizada, tá? Tudo bem? Fechou? Então, esse é o modelo de Estado que a gente tem. Fechou? Agora, lembra de uma coisa muito importante: para eu organizar esse Estado, a organização desse Estado e as formas de exercício do poder vai dar justamente onde? Numa sociedade estratificada. É isso que a gente tem aqui, tá? Então, as sociedades hidráulicas são sociedades estamentais, divididas em estamentos, tá vendo? Ou seja, cada um desses grupos
compõe uma faixa, você tem no topo aqui, né, os mais poderosos e na base você tem os mais vulneráveis, os mais dependentes, beleza? Como que eu caracterizo, professora, uma sociedade estratificada estamental? Ela tem pouca mobilidade, né? Então, assim, a passagem de um estamento para o outro é quase impossível. Nas sociedades egípcias era muito mais difícil ainda, porque o exemplo que eu estou dando aqui, né? O faraó, ele era considerado um deus da terra, tá? Critério da divisão, o nascimento, nesse momento aqui. Mas então não seria uma sociedade de castas? Não, porque existe algum tipo de mobilidade a partir da função das pessoas. Então, por exemplo, os escribas, né, os sacerdotes e por aí vai. Critério de legitimidade para ocupar qualquer uma desses estamentos aqui, a religião. Você está vendo como essa sociedade é teocrática e a importância da criação da religião como uma forma de controle social, certo? E o que diferencia? O que Maria leva, né? Participando de um ou outro estamento? Privilégios. Então, as sociedades estamentais, elas são sociedades onde alguns têm deveres e outros têm privilégios. Beleza? Muito importante a gente lembrar que há um terceiro ponto de comum nessas civilizações, que é a escrita, né? Tanto os egípcios quanto os mesopotâmicos desenvolveram sistemas de escrita. Agora, beleza, você tem que saber qual é a escrita de cada um, tem que aprender a língua? Claro que não, né? O que vai perguntar para você o vestibular, a prova do Enem, uma prova de concurso, possivelmente? Vai perguntar qual que é a função. Porque é assim que eles perguntam. Qual que é a função da escrita, qual que é a função do Estado, qual que é a função da religião? Para a organização daquela sociedade. Pegou o bizu? Pegou? Então, o que você pergunta? Qual é a função do Estado, da religião, da escrita? Entendeu? Então, qual que é a função da escrita? E tem uma relação com esse grupo chamado de escribas. Quem são os escribas? Acompanha aqui comigo. Olha só, a função da escrita era organizar e controlar a sociedade, ok? Então, olha só, do ponto de vista econômico, do ponto de vista do abastecimento, organizando a produção, a distribuição, certo? Quem vai plantar o que, onde. Então, é tudo centralizado no Estado? Com certeza. E a escrita, portanto, é um instrumento de poder, certo? E é justamente porque a escrita é um instrumento de poder que ela fica exclusivamente na mão dos escribas. Olha lá o nosso escribinho aqui atrás, tá? O escriba é aquela pessoa que sabe ler, que sabe escrever e que, portanto, vai ter a função justamente de promover a execução do exercício do controle do poder sobre os grupos que habitam o império. Os escribas eram pessoas que sabiam ler e escrever, suas funções burocráticas estavam ligadas a quê, então? O registro das leis, a organização das atividades estatais. Tá vendo como é uma função de privilégio e poder? É isso que a gente tem que guardar. Os escribas, eles estão, então, numa posição naquela sociedade estamental em que eles têm privilégio. Mas ele tem que ficar trabalhando. Mas não significa que ele não vai trabalhar, tá? Quem tem privilégio não tem o privilégio de não trabalhar. Significa que ele vai ter o privilégio de ler, escrever e, portanto, de alguma forma de exercer poder. Os escribas, ele não está diretamente conectado aos reis, aos imperadores, ao faraó, no caso do Egito, certo? Bom, e muitas vezes essas escritas, elas servem para sistematizar as regras. Então, lembra que eu falei que uma das coisas que acontece na sociedade, nas sociedades hidráulicas, é o surgimento de escrita e código de lei? E essas leis não são só orais e tradicionais, elas podem ser escritas, né? E o melhor exemplo que a gente tem é o da Pedra Roseta, ou seja, o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi é um importantíssimo código legal desse período da Antiguidade Oriental. Ele foi escrito numa pedra, né, a partir de uma escrita cuneiforme.
que é essa que vocês estão vendo aqui nesse adobe. Adobe é uma espécie de barro, tá? Que se usava muito para construir, edificar, etc. E se faziam placas onde essa escrita era desenvolvida, tá? Ou o adobe ou a pedra, como a gente está vendo aqui. No Egito, podia ser papiro, por exemplo, que era uma espécie de papel que eles faziam, né, de algumas plantas que existiam e que eram típicas da região do Nilo, certo? Tudo bem? Então, uma fibra vegetal, digamos assim, enquanto aqui a gente tem adobe e a gente tem pedra. Então, aqui no Código de Hammurabi, Hammurabi era um grande imperador mesopotâmico, babilônico, né? E ele mandou escrever um código. Esse código é um código civil que entra também, né, um código penal misturado aí. Então, essas coisas que a gente tem hoje bonitinhas, todas separadinhas, né, para quem vai fazer direito ou para quem já fez e quer fazer outras coisas, né, não era bem separadinho, não. Mas o que importa aqui? Aqui a gente tem um processo de formação de um Estado burocrático, na medida em que eu tenho regras e leis que valem para as pessoas que estão sob a dominação daquele império, certo? O Código de Hammurabi, agora, né, deixando nosso adobe embora, o Código de Hammurabi, ele tem um princípio. Qual é o princípio desse Código de Leis? O princípio de talião. Qual que é o princípio de talião, professora? Agora acompanha aqui, isso é super importante. O princípio de talião é, vou colocar aqui para vocês, olho por olho e dente por dente. É isso. O princípio de talião é olho por olho e dente por dente. E o que significa olho por olho e dente por dente, professora? Olho por olho e dente por dente significa que você vai ser penalizado na mesma medida da sua pena. Não significa que eu vou lá e vou... você bateu na minha cara, então eu vou lá e vou bater na sua cara também, né? Não é necessariamente isso. Você roubou e vai ter, então, a mão cortada. Beleza, quem vai cortar a minha mão? Quem vai determinar que eu vou ter a mão cortada? O povo? Hello! Isso aqui é um Estado burocrático, centralizado, com poder autocrático. É claro que é o imperador, não é o povo. A gente tem uma visão muito distorcida do princípio da lei de talião. Olho por olho, dente por dente. Você já viu aquela história, uma galera? O menino tentou roubar, aí foi lá, muvuca, pegou ele, botou ele no poste e fez a justiça com as próprias mãos. Vou até baixar para você saber. Princípio de talião, olho por olho e dente por dente. Não é fazer justiça com as próprias mãos. É a proporcionalidade da pena, de acordo com o ato, certo? Inclusive, nessa sociedade mesopotâmica e naquele momento governado pelo Hammurabi, que era um babilônico, quem era mais rico tinha uma proporcionalidade mais leve. Quem era mais pobre estava abaixo dos estamentos, lembra da estrutura estamental? Então tinha uma penalidade mais dura. Então, roubou, perdeu a mão, era para os estamentos mais baixos. Roubou, mas é um escriba, sacerdote ou membro da família do imperador, vai ter que repor aquilo que roubou, entende? Então, olha a diferença. Uma coisa é você perder a mão, outra coisa é você repor aquilo que se roubou. Então, tem uma desigualdade entre os grupos na aplicação da penalidade. Mas a noção é a mesma. Cometeu uma pena X, um crime X, vai ter uma penalidade X. Entendeu? Então, afasta-se desse senso comum que olho por olho, dente por dente, é justiça com as próprias mãos, certo? Pra gente finalizar esse vídeo cheio de conteúdo bom, você já curtiu o vídeo? Tô esperando a sua curtida, pra eu poder produzir mais pra você, né? Olha aqui, pra gente terminar, a escrita egípcia. Professora, achei que tinha um tipo só, tem nada, menina, é cá. Tem 1, 2, 3 formas de escrita egípcia e elas têm nomes e funções diferentes.
né? Então, essa que vocês estão vendo aqui primeiro, vamos começar aqui, é a escrita hieroglífica, que você já deve ter visto em filme, porque é aquilo que a gente encontra, por exemplo, nas paredes das pirâmides. Porque a escrita hieroglífica é um complexo sistema de escrita pictográfica e que ela é considerada sagrada, tá? Então, ela tem um viés sagrado, então a gente encontra em câmaras mortuárias, nas pirâmides, obviamente, e outros edifícios arqueológicos que têm conexão com o sagrado, certo? Outra forma é a hierática, ela é uma simplificação da hieroglífica. Ela também tem um pouco de pictografia. O que é pictografia? É juntar símbolo com desenho, tá bom? Então, sei lá, se eu faço uma pombinha e pinto ela de branca, você sabe que ela tem um sentido da paz. Isso é uma escrita pictográfica, tá? Então, a hierática, ela vai juntar, ainda vai trazer muito dessa pictografia e ela vai ser usada de maneira mais comum. Então, por exemplo, pode ser usada pelos sacerdotes para fazer contabilidade de armazém, por exemplo, né? Ou até mesmo pode ser usada em tumbas, né? Tumba de câmaras mortuárias mais simples, de pessoas mais comuns. A gente também poderia encontrar a escrita hierática nesses lugares. E, por fim, a gente tem a escrita demótica. Demo é do quê? Povo. Então, a demótica é aquela que o povão consegue usar, professor. O povão não consegue usar nada, não, viu? Porque aqui, lembra que eu falei da função da escrita como exercício de poder. A demótica tinha a ver com uma escrita mais popular e que seria usada para questões populares, certo? Ela tem cerca de 350 mil sinais. Então, continua sendo uma escrita com pictografia. Então, a gente pode dizer que a escrita egípcia, seja a hieroglífica, seja a hierática, seja a demótica, ela é uma escrita que combina sinais com imagens. Então, uma escrita pictográfica. O que diferencia, então, a função de cada uma? Então, a hieroglífica sagrada e a demótica para tratar das questões populares. Certo, meus queridos e minhas queridas? E assim a gente encerra a nossa aula de Antiguidade Oriental, Egito e Mesopotâmia. Aqui a gente falou sobre o que nessa aula? Sobre a temporalidade, né? A localização da Antiguidade Oriental, o que significa a Antiguidade Oriental, o que é uma sociedade hidráulica. Vimos o que é diferente nesse Egito, nessa Mesopotâmia, mas também, principalmente, porque é a principal abordagem das provas de história, vimos o que é comum entre elas, sempre pensando na função. A função do Estado, a função da escrita, como são a função das leis, a função dos sacerdotes e, por fim, a gente viu um pouquinho dos tipos de escrita. A escrita cuneiforme e a escrita egípcia, que pode ser uma escrita pictográfica de 3 tipos. Beleza, meus queridos? Já se inscreveu no canal? Ativou as notificações? Perceberam que você não precisa de dica para passar na prova? Você precisa o quê? De aula! Então, esse vídeo, ele é um pouco diferente dos demais mesmo, que você pode encontrar aí no YouTube, com curiosidades ou dicas rápidas. Aqui não, aqui a gente tem cursos com estrutura de provas de vestibular, de concursos, de Enem, para te preparar de maneira correta para enfrentar essas missões, tá bom? Então, dá um like nesse vídeo para fortalecer o trabalho da Prof. Ellen Lopes, se inscreve, ativa as notificações, deixa seus comentários aqui com sugestões de vídeos, de temas, para a gente ir povoando cada vez mais esse canal de conteúdo que vai te ajudar a realizar teus sonhos, tá bom? Um grande beijo e a gente se vê na próxima. Tchau!